Olá pessoal, professor Evandro aqui, espero que vocês estejam bem. Nós iremos iniciar agora o estudo da anatomia topográfica do dorso. Vale lembrar que, assim como a anatomia topográfica da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, essas aulas de anatomia do dorso elas não foram gravadas exclusivamente para esse canal. Foram aulas que eu gravei, né, e disponibilizei para os meus alunos de anatomia topográfica, conforme essa tarjinha aqui em amarelo no canto esquerdo da tela, e que achei por bem disponibilizá-la aqui também no canal para que os próprios alunos que utilizaram, né, para o estudo possam revisar o conteúdo quando acharem pertinente e para que todas as pessoas que acompanham, né, e que seguem o canal possam utilizar também esse material. Vale lembrar que na descrição do primeiro vídeo, ou seja, desse vídeo que você iniciou agora, estão os slides de todas as aulas de anatomia do dorso. Essas aulas foram gravadas em 5 partes e eu espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo. Peço que, né, quem puder deixar uma curtida no vídeo, né, e quiser me mandar uma mensagem aí no canal, né, sempre será bem-vinda, até com sugestões de futuras aulas. Um grande abraço e bons estudos. Só para finalizar e a gente entrar no conteúdo propriamente dito, as videoaulas eu já expliquei para vocês, né, como vai funcionar ali a sequência. Agora, os slides, eles receberão o seguinte título: Aula 1, Anatomia do Dorso. Esse vai ser um slide completo, então um slide eu não vou mandar fragmentado, as videoaulas sim. O slide, então, você tem o slide 1, a aula 1 você já sabe que é dorso completo. Aula 2, cabeça. Então, vocês já estavam habituados no semestre passado, né? Mas estou reexplicando aqui, né? Porque sempre muda alguma coisa, então, para a gente deixar bem redondinho. Vamos, então, ao conteúdo propriamente dito. Considerações gerais sobre dorso. Turma, o dorso é um eixo, né, músculo esquelético, que serve como sustentação para quê? Para os apêndices, né, membros superiores e membros inferiores, serve como apêndice, né, como sustentação para o pescoço e para a cabeça, né, e vai formar, né, uma estrutura de sustentação, né, para que a gente consiga dar suporte, né, para o tórax, para o abdômen, para o pélvico. Ou seja, o dorso, né, repetindo, é um eixo músculo esquelético que vai nos servir para a sustentação, né, do corpo, ou de parte do corpo. Né. Vamos aos limites, né, do dorso, onde que começa, onde termina essa região. Então vamos lá. O limite superior. Às vezes, a maioria das vezes, eu trabalhava com aluno apresentando o limite superior como sendo a protuberância occipital externa e a linha nucal superior. Não é que está errado, é que varia de autor para autor. Tem livro que considera a região posterior de pescoço, né, pertencendo ao dorso. Tem livro que não considera essa região, considera que a região posterior de pescoço é pescoço e está fora de dorso. Então o que nós vamos fazer? Só que eu decidi realocar e vou colocar para vocês o limite superior como esse que vocês estão vendo, e não a linha nucal superior. Ok? Mas a gente vai estudar, tá, a coluna cervical, estudando toda a coluna aqui no dorso, porque faz mais sentido. É melhor eu falar de toda a coluna aqui na anatomia de dorso do que falar da coluna torácica, da coluna lombar, da coluna sacral e deixar a cervical só lá para pescoço, né? Fica mais desconexo, né? É melhor, ou melhor, fica mais desconectado, né? Então, vamos seguir considerando da seguinte forma. O limite superior do dorso vai ser essa linha aqui formada pelo músculo trapézio, tá? Então, ó, você consegue palpar essa linha aqui, ó, essa margem que o músculo trapézio está formando até o processo espinhoso de C7. Essa altura aqui estaria o processo espinhoso de C7. Então, ó, a parte superior do dorso será essa. A prega aqui, ó, a margem, não tem nome essa linha, tá? A linha aqui formada pelo músculo trapézio até o processo espinhoso aqui de C7. Então, esse é o limite superior do dorso. Consideramos que dessa linha para cima eu tenho pescoço, dessa linha para baixo eu tenho dorso propriamente dito. O limite lateral do dorso é formado por essa linha
denominada de linha axilar posterior. Eu vou mostrar, embora seja tórax, como que a gente delimita essa linha, tá? E ela funciona da seguinte maneira, essa aqui é uma vista anterior, né, do tórax, e o que eu vejo, ó, se eu pegar aqui o meu músculo peitoral maior, ó, se eu palpar aqui, colocar os dedos aqui na fossa axilar, ó, façam isso quando estiverem assistindo a aula que vocês vão entender. Se eu colocar os dedos aqui na fossa axilar e palpar essa prega que aparece, eu estou palpando, eu estou pinçando aqui a prega axilar anterior. Essa prega axilar anterior, ó, ela é constituída pelo músculo peitoral maior e pelo músculo peitoral menor. Se eu seguir uma linha, tá, longitudinal em relação a essa prega, eu tenho aqui a linha axilar anterior, que não pertence ao dorso, mas eu já estou aproveitando, né, para falar para repassar essas informações. Isso vai facilitar lá em tórax. Se eu pegar a prega posterior aqui, ó, se eu palpar nessa região ainda assim, ó, com o dedo, agora com o polegar, eu coloco o polegar na fossa axilar e pinça uma prega muscular que aparece aqui na região posterior. Se eu palpar se eu pinçar essa prega, que é a prega axilar posterior, eu vou estar pinçando aqui o músculo latíssimo do dorso e o redondo maior. Essa prega que eu acabei de pinçar, né, a gente chama de prega axilar posterior, como o desenho ali está mostrando, e se eu seguir uma linha longitudinal em relação a essa prega axilar posterior, eu vou ter a linha axilar posterior, o limite lateral, certo? Então, de onde que vem essa linha aqui? A continuação da prega axilar posterior. Então, da linha axilar posterior para trás, né? Ou seja, posterior em relação a ela, eu tenho dorso. Da linha axilar posterior para frente, região anterior, eu tenho tórax, né, dependendo da altura, ou abdômen, né, dependendo da altura, certo? Então, ó, e entre as duas pregas, entre a prega axilar anterior e a prega axilar posterior, ou seja, bem na fossa axilar, se eu traçar uma linha, se eu colocar a mão aqui bem na fossa da axila e traçar uma linha, eu vou ter a linha axilar média. Então, na prega axilar anterior, eu continuo a linha axilar anterior. Na fossa da axila, descendo uma linha axilar média. Na prega axilar posterior, descendo uma linha axilar posterior. E a linha axilar posterior, como eu já falei, só estou repetindo, ela vai formar o limite lateral do dorso, certo? E como limite inferior, nós teremos a crista ilíaca, ok? Então, ó, da crista ilíaca para cima, né, superior a ela, eu tenho o dorso. Inferior em relação à crista ilíaca, né, inferiormente, ou seja, abaixo da crista ilíaca, eu já tenho região glútea. E região glútea não é mais dorso, é membros inferiores, a gente vai ver lá no finalzinho do semestre, certo? Então, agora nós delimitamos a nossa área de estudo. Essa aqui é a região topográfica que nós vamos estudar nessa primeira parte da anatomia topográfica, anatomia de dorso. Mas lembrando, a gente vai falar um pouco também de região posterior de pescoço, né, principalmente coluna vertebral dessa região, porque já faz sentido, né, a gente já trabalhar tudo aqui em conjunto, né, fica mais fácil o entendimento, né, e faz mais sentido também. Turma, a gente vai ver agora as regiões do dorso. E por que essas regiões são importantes, né? Às vezes o aluno não dá a devida atenção, né, para as regiões, a gente vai orienta, ele começa a entender um pouco melhor. Falar simplesmente em dorso é muito vago, né? Imagine que você precise descrever uma área de lesão, né? Você vai colocar no prontuário que o paciente apresenta um abscesso, por exemplo. O paciente apresenta um abscesso no dorso, né? Você está encaminhando esse paciente para uma avaliação, ou você está descrevendo uma área onde foi feita uma incisão, onde foi dado pontos, algo do tipo. Dorso, mas dorso é muito vago, né? Então a gente precisa delimitar essa região porque a gente precisa de um endereço, né, mais próximo do que condiz com a realidade. Assim como quando eu mando uma encomenda para alguém, eu não mando para a cidade, né? Ah, não, vou mandar para a cidade de Tubarão. Não, cidade de Tubarão, mas onde? Qual é a rua? Né? Qual é a casa? Qual é o número? Então, por isso que a gente delimita essas regiões, porque a chance de erro é um pouco menor. Por exemplo, um abscesso no dorso, né, na região do dorso.
É muito vago. Agora, um abscesso na região escapular direita. Opa, agora já mudou. Um abscesso, né, uma lesão, pode ser uma pápula, uma mácula, por exemplo, uma pápula na região interescapular direita. Opa, agora mudou. Né? Então, vamos lá. Ó. A região aqui que corresponde à coluna vertebral, nós vamos chamar de região vertebral, certo? A região Opa, peguei aqui. Então, região vertebral. A região compreende o sacro, lembrando que sacro ainda é dorso, né? Se vocês observarem o slide anterior, eu coloquei que a linha, né, que separa o dorso e a região glútea, ela vem aqui, ó, né, passa na crista ilíaca e vem aqui na região do sacro. Então, região sacral. A região aqui corresponde à escápula, região escapular. Lembrando, turma, que essas regiões, elas são meio arbitrárias, assim, não existe onde é que inicia e onde é que acaba exatamente uma região. Não, é mais ou menos, né? Então, mais ou menos aqui é a região escapular. Os livros trazem bastante tem alguma alteração. É claro que não pode ser muito discrepante, né? Não posso falar que essa região aqui toda é região escapular, porque daí já a gente vê, né, que já está muito distante. Mas aqui a região escapular poderia ser um pouquinho mais baixa, terminar um pouquinho mais em cima, não faria grande diferença. Então, região escapular, acima, região supraescapular, abaixo, região infraescapular, região do lombo aqui, ó, a região lombar, e a região entre as escápulas, a região interescapular, tá? E é isso tudo que eu tenho de um lado aqui, tirando a região vertebral, né? Eu tenho, que é sagital mediana, eu tenho do outro lado também. Agora fica mais fácil, uma lesão, o paciente apresenta uma lesão na região infraescapular direita ou infraescapular esquerda. Agora eu estou dando um endereço um pouco mais fiel, certo? Então estudem bastante essas regiões aqui, porque elas são importantes, né? Tá? Para a gente carregar conosco essa informação. A gente vai ver isso também na cabeça, no pescoço, nos membros e por aí vai, tá? Abdômen, tórax, tá? Isso tudo tem regiões de importância. Períneo também, tá? Pelve não, porque pelve não que não tem regiões, mas daí não é anatomia de superfície, né? E agora eu falo para vocês das principais linhas do dorso. Apresento, ó, essa linha aqui, que é a linha sagital mediana, que vocês já conheceram no semestre passado com o professor Juscelia, né? A linha sagital mediana posterior. Sobre a linha sagital mediana posterior, vai passar a linha vertebral. Por que a gente chama de linha vertebral? Ela passa exatamente, ó, em cima das vértebras, sobre os processos espinhosos das vértebras, tá? Então, linha vertebral. Lateral à linha vertebral, nós temos uma linha que cruza, que passa sobre os processos transversos das vértebras, então linha paravertebral. E lateral ainda a ela, eu tenho uma linha que passa, né, margeando a borda medial da escápula. Lembrando que essa escápula está foi feita um pouquinho de rotação superior dela, porque o membro está relativamente abduzido, né, ou parcialmente abduzido. Ó. Se a gente aduzir o membro, a escápula desce um pouquinho e essa linha, ó, o ângulo inferior da escápula vem parar aqui embaixo, ó, e essa borda medial da escápula ela vai ficar mais retinha, certo? Essa linha é chamada de linha escapular, ok? Então, de estrutura de região de superfície de dorso, essas são as principais. Vale lembrar, mas eu vou falar isso mais lá na frente, quando a gente vai falando de punção lombar, que a linha, né, que cruza, ó, o ponto mais alto das cristas ilíacas, ó, ela também é utilizada, tá? Uma importante referência no dorso. Alguns chamam esse plano de plano supracristal, outros chamam de ponto mais alto da crista ilíaca. Por quê? Depois a gente vai ver que no ponto mais alto aqui, ó, da crista ilíaca, nós encontramos o processo espinhoso de L4. E aí a gente vai saber que se eu sei que aqui está o processo espinhoso de L4, eu vou ter o ponto seguro para estar introduzindo a agulhinha na punção lombar, né? Seja para raquianestesia, seja para punção lombar, né? Para coleta de líquor, mas eu vou falar mais disso para vocês um pouco mais à frente, tá? Em outros slides. Em relação à coluna vertebral, o que nós vemos aqui? A coluna vertebral, tá? Ela vai ser constituída por 33 vértebras, certo? Tem uma altura, né? A gente pode falar a altura da coluna vertebral em torno de 72 centímetros no adulto, mas isso varia bastante, né? Isso é uma média.
Depende da altura, né, do indivíduo. Mas vale lembrar que cerca de 1/4 da altura da coluna vertebral é constituída, tá, pelos discos intervertebrais, certo? Depois a gente vai falar de discos intervertebrais. Por enquanto, deixa eu falar mais da estrutura óssea. Mas vale lembrar ainda que essa coluna vertebral, né, graças às articulações que ela possui, né, e aí os discos intervertebrais vão fazer parte dessa constituição, além de outras articulações que a gente vai falar um pouco mais à frente, ela vai ser vai formar um eixo semirrígido, né? E como não é um eixo rígido, ele é semirrígido, ele garante proteção, né, sustentação, mas garante também mobilidade. Então, graças a esse eixo, né, graças a essas articulações, a gente consegue estar fazendo vários movimentos, né, na coluna vertebral. A gente vai estudar esses movimentos também um pouquinho mais à frente. Então, vejam só, nós temos 33 vértebras normalmente, né? Algumas pessoas têm vértebra a mais ou a menos, formando a coluna vertebral. As primeiras 7 vértebras são as cervicais, como vocês já viram no semestre passado. Então, são 7 vértebras cervicais, formando a coluna cervical. 12 vértebras torácicas, formando a coluna torácica. 5 vértebras lombares, formando a coluna lombar. 5 vértebras sacrais, que se fundem e formam um osso que a gente vai denominar como sacro. E em torno de 4 vértebras coxígeas, tá? Às vezes 3, às vezes 5, mas normalmente 4 vértebras coxígeas. Se a gente somar, teremos aqui 33 vértebras, né? Essas vértebras coxígeas, elas também se fundem e formam o cox. Essa fusão, ela acontece ali por volta até os 30 anos de idade. Vale lembrar que esse cox, ele é um remanescente de um processo que tínhamos durante o desenvolvimento embrionário, tá? Que era um processo caudal, tínhamos uma espécie de cauda durante o desenvolvimento embrionário, ela vai regredindo e termina, né, formando o cox. E vale lembrar que as vértebras sacrais, elas também acabam se fundindo, né, só que se fundem um pouco antes, tá? Até a idade adulta, normalmente, aí elas já se fundiram e formam um osso, só que a gente vai chamar de sacro. Eu disse que as pessoas possuem 5 vértebras lombares, mas existem também as supranumerárias, né? Pessoas que têm vértebra mais ou menos. Mas é o seguinte, não é tão incomum encontrar a última vértebra lombar fundida, tá, ao sacro, formando como se ela não pertencesse à coluna lombar, e sim ao sacro. Nós chamamos essa condição de sacralização de L5. Tá? E aí não vai ter esse disco intervertebral aqui, ó, entre L5 e S1. Ou o contrário também pode acontecer. A primeira vértebra sacral, ela está separada do sacro por um disco intervertebral. E aí a gente vai ter, ó, a primeira vértebra sacral como se fosse, na verdade, uma sexta vértebra lombar. A gente não chama assim, né? A gente vai continuar chamando de primeira sacral, mas essa condição é conhecida como lombarização de S1. Senhor, muda alguma coisa isso? Bom, não muda, às vezes o paciente é até assintomático, mas estudos mostram que pacientes que possuem lombarização de S1 ou sacralização de L5 possuem uma predisposição maior de desenvolver hérnias de disco, né? Mas isso são alguns estudos que apontam. Aqui essa aqui é uma vista anterior, né, da nossa coluna vertebral. Essa aqui é uma vista lateral da coluna vertebral. E essa aqui é uma vista posterior da coluna vertebral. A coluna, ela possui curvaturas que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, certo? Turma, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos esse semestre, tá? Porque eu acho que facilita um pouco para vocês o estudo, né? Às vezes você pega um vídeo ali, tem 1h e pouca, até desanima, às vezes, né? Vou embora, eu sei que você possa voltar e tudo mais, mas dá uma desanimada, né? Vou ter que estudar tudo isso aqui. Então, assim, eu vou fazer vídeos mais curtos, né? E acho que vai facilitar para alguns. Para mim não vai fazer grande diferença, porque eu vou estar gravando meio que, às vezes, na sequência, 2, 3, 4 vídeos.
Mas para vocês, talvez aquele aluno que prefere, né, estudar fragmentado fica mais fácil. O aluno que prefere estudar tudo uma vez só não tem problema, porque os vídeos eu vou disponibilizar, não é que eu vou mandando aos pouquinhos, eu vou mandar às vezes 2, 3 vídeos, tá, na sequência, mas aí você vai assistindo conforme achar melhor, baixa eles ou assiste online, né, os vídeos vão ficar lá no final do semestre, eu deixo o drive para vocês, né, guardarem aí, revisarem se um dia acharem necessário. Então, para a primeira videoaula, esse era o conteúdo, né? Na sequência, a gente fala aí a gente começa falando, continua falando de coluna vertebral, mas eu começo falando das características das vértebras, ok? Um abraço e até a próxima.